Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, cada aluno, cada professor presente. Quero saudar com a paz do Senhor. Nós estamos abrindo hoje o nosso segundo trimestre de 2021, que tem como tema os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Hoje nós vamos abordar a lição de número 3, o Deus Criador. A nossa primeira lição seria: Deus se revelou à humanidade, mas não foi possível por nós não estarmos presentes na igreja. E a segunda lição estudaríamos conhecendo os atributos de Deus. Nós vamos estar passando a lição 3, o Deus Criador, e vamos resumir esse vídeo para não estender muito, não cansar os irmãos e para não ficar uma live muito longa. E nós abriremos dia 18 de abril, lição 3, o Deus Criador. O textuário diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A nossa verdade aplicada: Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem o controle de toda a sua criação. Muito lindo isso. E é um tema que nós vamos abordar durante esses 3 meses, muito maravilhoso. Nós vamos conhecer melhor os atributos de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, algumas características que nós vamos abordar ao decorrer das matérias. É um material muito rico em conhecimento, mas hoje estaremos falando sobre o Deus Criador. Só vou ler alguns tópicos do texto de referência, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Nós queremos abordar somente esses 3 versículos de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 3, versículo 6 e versículo 8. E nós vamos abordar somente os temas principais, não será um comentário longo, será apenas os temas principais, a abertura da introdução. O Deus Criador faz com que o homem tenha domínio sobre todas as obras de suas mãos. Deus dotou o homem de inteligência para governar sobre a sua criação. O Senhor é admirável e o seu nome é sobre toda a terra. Essa é a abertura da nossa introdução. O tópico primeiro tem como título: Deus criou os céus e a terra. Nós cristãos, nós cremos pela fé nas Escrituras Sagradas, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria, para a sua glória. Nós cremos isto pela fé, que Deus verdadeiramente criou o mundo somente pela palavra de Deus, pela sua sabedoria. Por que o criou? O criou para a sua glória. A criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. Os irmãos que estão me ouvindo, os alunos que estão me ouvindo, você crê que Deus criou todas as coisas do nada? O universo não existe desde toda a eternidade. Ele só passou a existir num instante determinado. Logo após Deus
criar, Deus transmitir a sua palavra. Aí sim, ele passou a existir. Toda a eternidade passou a existir num instante determinado. Este é ponto comum. Deus trouxe o universo à existência. Portanto, numa base bíblica para qualquer linha de raciocínio que não considere Deus como sendo a causa primeira e original do universo e da vida. Nós encontramos isso em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos falando, Deus criou os céus e a terra. E por que Deus o criou? No tópico 1:1, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Provérbio 3,19. Os céus e a terra refere-se ao universo organizado e adornado que conhecemos. O mundo espiritual teve uma criação anterior. Esse é o tópico 1. E tópico 1:1. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O tópico 1 e 2. O poder da palavra de Deus exercitada. A maneira como Deus falou e tudo veio a existir. E no tópico 1 e 2, o poder da palavra de Deus exercitado. O poder da palavra de Deus está bem claro. Quando ele apenas fala e tudo acontece. É um Deus todo-poderoso. Ele fala e tudo acontece. E é tudo no tempo de Deus. É tudo no momento certo. Ele fala. E dentro da sua fala há a ação de Deus. E às vezes nós não conseguimos ver. Ele só falou. E na ação dele, tudo veio a aparecer. O universo veio a aparecer. Pela fé nós entendemos, guarde isso e preste atenção. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. E para nós entender esse versículo, Deus, querido, ele não tinha um formato. Deus não tinha um arquiteto lhe orientando. Deus não tinha um desenho. Deus não tinha, querido, nada para ele trabalhar esse universo. E por isso nós contemplamos o poder de Deus. Nós contemplamos o quanto nós servimos um Deus todo-poderoso. Porque o mundo que hoje existe, Hebreus 11:3 está dizendo que ele não foi feito do que é aparente. Por quê? Ele somente falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Guarde isso com você. O tópico 1 e 2 é o poder da palavra de Deus exercitada. Deus exercitando a sua palavra e tudo foi aparecendo. Vamos para o tópico 1 e 3. Ainda, Deus criou os céus e a terra, a satisfação de Deus por tudo que foi criado. E viu Deus que a luz era boa, Gênesis 1:4. E nós vemos que a luz, ela representa a ausência de escuridão e denota o caráter de Deus. A luz é boa, a luz é agradável, é útil para fazer distinção das trevas. Chamou Deus a luz dia. Com a palavra dele, ele chamou a luz dia. Nós vamos agora para o tópico 2. Nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus,
pela sua sabedoria. E por que o mundo foi formado? Para quê? A Bíblia diz que foi tudo feito para a sua glória. Louvado seja Deus, pois um plano já estava montado para resgatar o homem dos seus pecados. Nós vamos para o tópico 2. Homem, criação de Deus. Homem, criação de Deus. O homem não apareceu. Ele foi criado por Deus. Nós sabemos, em várias outras matérias, que Deus formou o homem do pó da terra. O homem, diferentemente dos demais seres e coisas criadas por Deus, que foram criados pelo poder da palavra. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Já o homem foi diferente. Ele foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Nós sempre comentamos e vemos alguns irmãos e até mesmo irmãos que ensinam as crianças, eles contam que Deus formou o homem do pó da terra, pegou o barro, fez uma imagem, uma escultura e logo após soprou nele o fôlego de vida. Isso é a criação de Deus. Também, querido, Deus formou. Aí nós falamos, eu estou dizendo que ele fez uma escultura. E às vezes a pessoa com um pouquinho não para trazer essa estrutura que ele fez do homem para se tornar a imagem. E essa imagem não que seja nós somos parecidos com Deus. A imagem. E o que é imagem? Várias vezes nós questionamos. Imagem pode ser parecido com Deus, igual a Deus? Não. Semelhantemente a Deus. Todo o que Deus tem, nós temos. Deus tem mão, Deus tem pé. É essa escultura que Deus fez. Eu quero trazer, não é uma escultura. Deus fez um formato, eu não estou conseguindo trazer na escultura para trazer uma imagem, o formato do homem. E às vezes nós falamos, Deus fez um boneco, e na verdade Deus fez um boneco, com toda a semelhança dele. É essa escultura que eu estou dizendo, que Deus fez, e depois soprou em suas narinas o fôlego da vida. Essa é a criação de Deus. Formou o Senhor Deus o homem à sua imagem. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem. E se nós trouxermos novamente, nós vamos dizer que a imagem, nós somos parecidos com Deus, nós não somos parecidos com Deus. E a semelhança, nós abordamos ontem, que a semelhança é no intelecto, no pensamento, no saber, no agir, nas ações. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Essa é a semelhança que Deus fez o homem após formar ele do pó da terra. Essa é a semelhança. O 2 em 1 formou o Senhor Deus o homem à sua imagem. Criado à imagem de Deus. Podia se comunicar com ele e também ter comunhão pessoal com ele. É essa a sua semelhança, ter comunhão com ele, se comunicar com ele, no agir, nas ações. E o tópico 2 e 2, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu já expliquei o homem formado do pó da terra. Deus pegou o barro, trabalhou, fez aquele boneco, uma escultura, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse é o tópico 2 e 2. O homem não recebeu a palavra de Deus, haja, como na criação das demais coisas, mas recebeu o sopro de vida nas suas narinas, do próprio Deus. É por isso que o homem é diferenciado. Por isso que o homem é diferenciado de toda a criação e considerado a coroa da criação. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E é isso que nós mais gostamos disso.
E o tópico 2 e 3, formou o Senhor Deus o homem, como coroa da sua criação. Nós vamos para o tópico 3, Deus não criou o mundo por acaso, Ele tinha um propósito. Deus também não nos criou por acaso, Ele tinha um propósito conosco. O tópico 3, os propósitos de Deus na criação. Deus não criou o homem por acaso, Ele tinha propósito, não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder de sua palavra e da sua sabedoria. O 3 e 1, manifestar a sua glória e o seu poder. Quais eram os propósitos de Deus na criação? Manifestar a sua glória e o seu poder. Ele tinha razões específicas para nos criar. E no tópico 3 e 2, qual era o propósito de Deus? Receber a glória e a honra que lhe são devidas. Deus nos fez para nós glorificarmos a Ele, para nós o adorarmos. Esses são os propósitos de Deus na criação. E o do tópico 3, qual o propósito de Deus na criação? 3 e 3, prover lugar para a habitação da sua criação. São esses os propósitos de Deus. Manifestar a sua glória, receber a glória e a honra que lhe são devidas e prover lugar para a habitação da sua criação. Queridos, é esse a nossa matéria de hoje, Deus Criador. Nós vamos encerrar essa matéria agora, trazendo a conclusão dessa lição. Cabe a cada um a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. O fato de Ele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpáveis. Ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação. Essa é a conclusão dessa matéria. Deus não criou o mundo por acaso, Ele tinha um propósito. Eu quero encerrar aqui essa matéria, para não tomar mais tempo, e agradecer a Deus por nós estarmos já iniciando, mesmo que em uma live, mas em nome de Jesus, domingo que vem, estaremos ali na igreja, todos presentes, reunidos em uma só fé, em um só desejo, do que? Aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada aluno que vai ouvir essa live, a cada professor, a cada irmão, cada diácono, cada cooperador. Deus abençoe a cada um. Continue orando por nós, para que Deus nos dê a saúde completa. Deus abençoe, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a nossa EBD. Amém? Deus abençoe.